pressão hidrostática. Pressão hidrostática, P, simbolizada pela letra P, é a pressão exercida por uma coluna de líquido em sua própria base, em virtude do seu peso. A pressão de um fluido em repouso varia com a coordenada vertical y, de acordo com a equação. Onde P2 é a pressão na posição 2. P1 é a pressão na posição 1. Rho é chamado de massa específica do fluido. G é a gravidade, que tem um valor constante igual a 9,81. E Y1 menos Y2 é a profundidade que o objeto se encontra. Geralmente, tá? A pressão 2 nós chamamos de P. A pressão 1 geralmente nós chamamos de P0, que é a pressão atmosférica. Tá? E Y1 menos Y2 nós substituímos por H. Se um ponto de um fluido está a uma distância H abaixo de um nível de referência, no qual a pressão P0, que é a pressão atmosférica, a equação anterior se torna P igual a P0 mais ρ GH, em que P é a pressão no ponto considerado. A pressão de um fluido é a mesma em todos os pontos situados à mesma altura. Então, se você tiver diversos fluidos ligados por vasos comunicantes, ou seja, você pode observar na figura que todas as figuras aqui elas estão ligadas pelo mesmo vaso, tá? Quando isso aqui acontece, qualquer ponto que eu escolha, desde que esteja a uma mesma profundidade ou a mesma altura, vai ter sempre a mesma pressão. Então, se você olhar qualquer ponto aqui nesse nível, não é, em vermelho, vai ter sempre a pressão chamada de pressão PB. E qualquer ponto nesse nível verde aqui que vocês estão observando vai ser chamado de pressão PA. Pressão manométrica é a diferença entre a pressão final, ou a pressão P, ou a pressão no nível 2, ou a pressão total, e a pressão atmosférica, como vocês podem conferir na equação que vai surgir daqui a pouco. Então, nessa equação, você pode observar que o ΔP, que é a pressão final menos a pressão inicial, que é a pressão atmosférica, vai ser igual a ρGL. Só que esse L ele recebe uma denominação mais específica, né? L é a profundidade, que geralmente nós simbolizamos por H. Vamos para o exemplo 1. Determine a pressão que exerce na sua base uma coluna de água com 10 metros de altura. Adote G, que é a gravidade, igual a 9,81
metros por segundo ao quadrado, e a massa específica da água é igual a 1,0 vezes 10 elevado à terceira quilogramas por metro cúbico. Primeira coisa que você faz é anotar os dados. Primeiro, a profundidade é igual a 10 metros. Ρ, que é a massa específica da água, é igual a 1,0 vezes 10 à terceira quilograma por metro cúbico. E a gravidade é igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Sempre que você for resolver uma questão de física, o primeiro passo é anotar sempre os dados que a questão está fornecendo. A pressão atmosférica padrão é 1,01 vezes 10 a quinta Pascal, ou Newton por metro quadrado. Colocando agora na equação da pressão hidrostática, nós temos que a pressão em um nível P é igual à pressão atmosférica chamada de P0, mais ρ vezes G vezes H. A pressão atmosférica é 1,01 vezes 10 a quinta, mais ρ, que é 1,0 vezes 10 a terceira, que multiplica a gravidade, que é 9,81, que multiplica a profundidade, que é igual a 10 metros. Fazendo o cálculo da multiplicação de ρGH, nós temos 0,98 vezes 10 a quinta. Substituindo agora esse cálculo na equação, nós teremos que 1,01 vezes 10 a quinta vai ser adicionado a 0,98 vezes 10 a quinta. Quando você soma esses dois valores, vai dar aproximadamente 2,0 vezes 10 a quinta Pascal, que é a unidade padrão de pressão. Exemplo número 2. Num local onde a pressão atmosférica é 1,02 vezes 10 a quinta Pascal e a aceleração da gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado, um mergulhador desce no mar até uma profundidade de 15 metros. Sendo a densidade ou a massa específica da água do mar igual a 1,02 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico, determine a pressão suportada pelo mergulhador nessa profundidade. Temos aqui a figura, o mergulhador em uma determinada profundidade H. Então, você vai aplicar a equação padrão, que é P igual a P0 mais ρ, que multiplica G, que multiplica H. Ρ, como nós vimos, é igual a 1,02 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. P0, que é a pressão padrão, é 1,02 vezes 10 a quinta Pascal. Essa pressão ela pode ser 1,02 ou 1,01, depende muito da precisão que você está trabalhando com ela e da questão que está fornecendo esses dados. A profundidade é de 15 metros. A gravidade é padrão 9,81 metros por segundo ao quadrado. Fazendo o cálculo agora, substituindo os valores. No lugar de P0, você vai colocar 1,02 vezes 10 a quinta, mais ρ, que é 1,02 vezes 10 a terceira, que multiplica 9,81, que é a gravidade, que multiplica 15, que é a profundidade. Fazendo os cálculos, nós teremos 1,02 vezes 10 a quinta, e o resultado da multiplicação ao lado vai ser igual a 1,53 vezes 10 a quinta. Quando você fazer a adição dos dois valores, você vai ter aproximadamente 2,55 vezes 10 a quinta Pascal como resultado.